Gente do céu, tô rouca. Oi, gente! Tá começando Precisamos Conversar com a Vida dos Endinheirados Brasileiros. Sim, vamos falar de Coisa de Rico, o livro do Michel Alcoforado, e Coisa de Pobre também vai estar na nossa pauta. E a comparação social já gerou em você um sentimento de inveja? Cuidado! Deu a louca nos planetas. Os signos do zodíaco estão há 2000 anos atrasados. Peraí, quer dizer que eu não sou mais de Áries? Ferrou, gente! Onde é que eu vou botar essa minha ira, essa minha raiva? Não sai daí. Conta na cara dessa... Olá! Está no ar o Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL feito por mulheres, mas para todo mundo. Eu sou a Juliana Baroni e estou com elas que fazem a diferença nesse programa, que está cada vez melhor, você também não acha? Concorda comigo, por favor, senão vou ficar irada. Aqui no debate, a Sucena, cantora e historiadora, maravilhosa. Márcia Tiburi, a nossa Márcia Sensitiva, nossa teacher, nossa escritora, nossa Laís. Um dia a gente lembra vocês que história é essa de Laís. E Sara Zara, que sabe tudo de tudo. E de redes sociais. Maravilhosa. Maravilhosa. Você vai poder assistir também, ó, Precisamos Conversar no Spotify, que também está disponível em vídeo. Bom, o antropólogo Michel Alcoforado acaba de lançar o Coisa de Rico, a vida dos endinheirados brasileiros, com base na constatação de que os ricos são sempre os outros. Ele resolve se infiltrar entre eles e destrinchar os diversos tipos de rico que também cabem no Brasil. Entre várias descobertas, ele vai a fundo na ideia de que mais do que as contas bancárias, o que conta são os códigos que precisam ser dominados para fazer parte das altas rodas. Vocês já passaram por isso de se reconhecer em uma classe social? E como é que foi isso para vocês? Esse livro é muito interessante, gente, eu tô adorando. Bem, Sara, eu sou de classe média e sempre fui de classe média, de média para baixa e média para alta, sempre nessa oscilação, né? Classe média. Classe média tem essa oscilação. Então, mas a questão é o seguinte, se falava essa classificação social que hoje é bastante comum, na sua época, era uma coisa falada entre a sua família? Nós somos, onde nós nos encaixamos na pirâmide social? Sim, eu acho que é porque eu sempre tive uma relação muito forte com a educação, minha família sempre foi da educação. E essa pontuação do nosso lugar social, era interessante que a minha cidade, eu vim de uma cidade interior da Bahia, onde meu avô foi militar, inclusive, tinha muito prestígio. E depois da morte dele, a família dividiu os bens e ficamos uma classe média para média baixa. E a educação era a única maneira de ascender socialmente de novo. Então tem esse lugar, aí era fazer medicina ou fazer direito. Não tinha outra opção. Aqui, quando eu vim para São Paulo, era economia, administração da FGV. Mas quando você vai para o interior, são essas duas carreiras, as carreiras que te dão a possibilidade de ascender socialmente. E quando eu chego em São Paulo e eu começo a adentrar e a ter um certo prestígio na minha carreira artística, aí eu viro colunista da Vogue, começo a frequentar esses lugares de prestígio, a alta costura brasileira. Eu começo a adentrar esses lugares, mas é interessante que você não é desse lugar. Você pode até adentrar esse lugar, mas você não é desse lugar. Mas acontece que o artista, eu sinto que você também sente na pele, o artista tem um passaporte que é diferente do passaporte da riqueza. Perfeito, nossa, perfeito. O artista é o diferentão. O artista é aquele que se for legal, que se me der status, eu vou continuar andando ou convidando. Eu acho que não é só sobre status, eu acho que é sobre quando a gente tem uma linguagem sofisticada, a High Society entende isso. Mas sabe como? Eu vou deixar para vocês também, que eu acho que existe um certo legado, uma herança histórica de uma suposta nobreza que já não existe mais, e essa High Society
tenta copiar em seus códigos. Então, a nobreza não existe, mas ainda assim... Nobreza europeia, né? Justamente. A Ainda nobreza... assim, eu quero ser detentora desses títulos, desse prestígio, desses códigos. Vocês sabem que tem um livro sobre isso, que é de um famoso sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. Tem um livro chamado Distinção, que é sobre a crítica social do gosto e trata justamente o título de nobreza cultural. Então, a gente pode falar de classes culturais, inclusive, nessa linha do passaporte dos artistas, e por isso que a gente consegue ter... Os acadêmicos nem também. Claro, então vira o símbolo... Aliás, foi assim que ele conta, o Michel Alcoforado, que ele entrou para a alta roda, como sendo o antropólogo do luxo, e aí ele começou a dar aula para os ricos. Então, você já deu aula para uma turma rica? Eu já dei aula para... Ixi, gente, nossa, já dei aula para gente muito podre de rica. Tá vendo? E eles querem sempre te comprar. Eles querem te comprar, imagina se você vai ter preço, né? O que eu acho incrível é, eles não têm dinheiro para pagar o seu preço está muito acima do dinheiro que eles têm e eles não têm esse dinheiro. Enfim, mas esse negócio do Bourdieu é tão interessante, gente, porque a distinção dessa gente rica se faz através de signos, que é o assunto do alcoforado. E aí, às vezes, essa gente que é muito rica de dinheiro, mas que não tem berço, que é o nouveau riche, essa gente não tem os signos da distinção intelectual e artística e que tem a ver com um parâmetro do gosto que foi construído por séculos e séculos. Então, o foco é justamente a nobreza que dita as regras das outras classes culturais. Mas os artistas conseguem sempre dar a volta nisso. E aí os ricos, que muitas vezes são gente muito cafona, aí esse povo realmente não suporta. Tem muito a ver também com o fascismo, o bolsonarismo que transitou no Brasil, esse bando de gente muito cheia de dinheiro, mas sem nada de subjetividade, sem experiência subjetiva, artística, linguística, e que vai às vezes, sei lá, lembro da época da Casa do Saber, que é aquela gente muito rica ia estudar filosofia para ficar bem na foto. Porque isso era um status social, né? Era. As artes também, os quadros, as exposições, né, são assim, um território. Embora não entendam muito, porque eu posso contar uma história que o Eduardo, ele vem do mercado financeiro. Uma vez eu fui numa vernissage, um negócio super chique, de um antigo lugar que ele trabalhava, e o sócio majoritário tinha uma palestra, eu não sei se era o Tunga dando uma palestra, enfim, um cara super bombado, assim, das artes, e ele estava dando uma palestra e o sócio fazia assim, ó. Mas de uma maneira tão ingênua e infantil, é óbvio que ele não estava entendendo absolutamente nada do que estava sendo dito. Mas eu achei aquilo meio bizarro, sabe? No campo das artes visuais é super engraçado, porque essa galera que é muito rica, mas não tem repertório, e não tem história, e não tem cultura, e não tem subjetividade, eles compram obras de arte por um preço gigantesco, e eles não sabem nada daquilo, nem daquele artista, nem do que eles compraram, mas eles adoram dizer quanto que eles gastaram. E aí, quando o cara fala isso, aí você vê que ele tá assinando o seu atestado de rico cafona. E por isso, gente, isso aí é o 1% da população mundial, né? É uma gente que dá vergonha, assim. Eu uma que outra vez caí na armadilha de ir pra um lugar desses. Eu acho que é 0,1, não é nenhuma. Me dá uma vergonha. Mas há também aqueles que são muito intelectuais, que prezam pelas artes num sentido ilustrado da coisa, que... Pouquíssimos. São poucos, mas há esses, assim, que até fazem a prática do mecenato. E eu acho muito... Acho que os ricos deviam fazer mais práticas de mecenato e usar o seu dinheiro de uma forma elegante. Mas os ricos brasileiros são avarentos, tem mais isso. Normalmente os ricos brasileiros são avarentos. E claro, a gente tá falando que os ricos deviam doar o seu dinheiro, mas na verdade a gente quer acabar com o capitalismo, né, gente? Então vamos distribuir esse negócio todo e os ricos podem desistir de fazer a cena de ricos, porque é realmente um negócio muito cafona. Nossa. Ô, Sara, pra falar em coisa cafona, vamos falar nós duas sobre a cafonalha, que é essa coisa de rico? Com a palavra, a especificidade
especialista. Aliás, posso fazer só uma parte? Pode. Eu fiz uma festa de aniversário e a Sara foi. E depois ela fez um esquete de humor no TikTok e no Instagram dela, falando sobre a diferença de festa de pobre e festa de rico. Você podia contar um pouquinho dessa história, dessa experiência pra gente? Primeiro que é os quitutinhos, né? Aquelas comidinhas pequenas, assim, pra gente, que você pega um de cada vez, né? Aí eu falei com a moça, acho que era um rondelli. Toda hora trazia eu falei, mulher, bota isso no prato, bota 5 de uma vez, vai ficar lavando essas... Então eu já penso em quem vai lavar, né, no cuidado. Mas eu, por exemplo, eu sou classe P mesmo, que é de pé no chão e é da última. Classe eu sou P. o suco Pé no chão. O suco do suco. E eu fui entendendo que não tem problema, porque classe é um negócio que você morre nela, porque você nasceu nela. Independente do dinheiro que você tem, você vai morrer na A, vai, né, enfim. Mas aí no meu caso... Você é casta. A minha cultura... O quê? Morrer lá... Não, porque se você é rico demais, você pode ficar falido, mas a gente eu entendi conhece o que como você rico, falou, né? mas E- continua, porque eu tenho uma coisa a acrescentar Eu, por sobre exemplo, isso. eu reconheço que minha classe é C mesmo, e é o suco do suco, pelos becos que eu vivi. Gente, eu cresci numa comunidade que não tinha esse negócio de, classe média baixa, né? Não, era o baixo. Era o beco do Pinhé, era sempre o nome de algum morador mais antigo. Lá em casa, igual eu tava vendo o nome do moço, é Coforado, né? Alforado, olha os cruzados aqui. Lá em casa era os Faustino, entendeu? Da Silva, Conrado. Então, eu acho que é muito cultural. As famílias, né? Isso. E eu fui aprendendo a transitar, que eu não sei como que isso foi acontecendo, mas eu transito, assim. Esse dia eu tava dando mentoria pra uma neta de um banco muito foda de outro país aqui, que no final que ela me falou quem que ela era. Aí eu falei, caramba, olha o povo que eu converso, e mesmo assim eu consegui manter a minha firmeza na minha classe, entendeu? O que eu fui entendendo é que a gente tem um regime e uma cobrança de ter muita vergonha de falar ou de estar em outros lugares. Tem uma baixa estima muito alta em relação a estar em outros lugares quando a gente tem uma outra classe. Aí você não quer parecer que é de lá, se transita com vergonha, sei lá, não sei como é que funciona. Ou então, eu não sei... Assim, eu tenho orgulho e a minha mente não é limitada. O que eu gostaria é que as pessoas que viessem da classe C, mesmo ascendendo em valores, em dinheiro, em outras coisas, não tivesse vergonha, sabe? Tivesse orgulho e conseguisse ter a noção do bom senso, que às vezes é só questão de bom senso, né? De você saber se comportar em um ambiente ou outro, isso vale pra todo mundo. Mas eu acho que essa questão aí que o moço trouxe, que eu esqueci o nome que ele falou, que eu esqueci de anotar, é muito sobre limitar a mente do pobre ser, entendeu? E fazer ele ficar sentindo que ele é assim pra sempre. Aí vai no aeroporto, fica constrangido de pedir ajuda. E eu consegui reconhecer isso. Que a primeira vez que eu fui, aquele telão, gate, portão, a cara do caralho, eu falei, caralho, o que eu vou fazer aqui? Pedir ajuda no Porque você aeroporto. não é uma habituê de aeroporto e você, obviamente, a primeira vez que você faz qualquer coisa na tua vida, você não sabe o que fazer. E como ensinaram pra gente que isso não é coisa de pobre, quando você faz alguma coisa que é de humano e não de rico, que andar de avião é coisa de um ser humano, Olha, não é coisa de classe, né? Uma a gente vez, fica doido. eu queria fazer uma colocação sobre isso, porque nessa história dos aeroportos, acho que é muito sério o que aconteceu no Brasil. Vocês lembram? Acho que foi esqueci o nome daquela... Eu até cunhei uma expressão chamada madamismo, em 2017, que eram essas mulheres madames que ficavam fazendo esse jogo de opressão através da distinção com as pessoas, por exemplo, que iam ou pra praia, os meninos que iam pra praia no Rio de Janeiro, a tentativa de umas pessoas que escreveram os artigos, tô esquecendo o nome daquelas madames, enfim, que escreveram Socialites. Socialites. não, mas tem o nome de algumas que eram até jornalistas, que falaram assim que... Danusa Leão. Danusa Leão. Não, achavam ruim, por exemplo, ter pessoas populares, pessoas do povo andando nos aeroportos, porque assim elas tinham perdido alguma coisa. O que elas tinham perdido? A distinção que fazia elas se sentirem superiores aos outros, inferiorizando os outros. Aquela fronteira social. Muito bom. A frase que ficou mais famosa nesse período foi assim, nossa, agora os aeroportos estão Viraram parecendo rodoviária. Foi a esposa de Judy que era falou uma isso na época, eu lembro. Então, a estética é Esposa de política. Judy. Não, gente, a estética é política e é muito bacana que as pessoas que são excluídas desses espaços, que elas penetrem nesses espaços. Nesse sentido, a gente pode dizer que a internet fez uma coisa muito legal, porque todo mundo começou a ocupar por onde pode. Claro, tem um monte de problemas, distorções, erros e tal, mas isso do povo chegando e se colocando num lugar que a galera das classes exploradoras não gosta que esse povo esteja, eu acho maravilhoso. Isso vale pra tudo, pra transgênero, transclasse, pra o que for, para pessoas que fazem essa transição para um espaço que antes não era dado a elas, não era permitido a elas, e obviamente tudo isso é democracia, né, gente? É você poder ocupar os espaços, mulheres, né, ocupando espaços e assim por diante. Eu me considero uma transclasse, porque meus avós eram pobres,
Aí a minha mãe já ascende para uma classe média baixa, com os próprios recursos. E depois ascende mais um pouco para a classe média. Aí eu vou para o Rio para ser paquita e depois viro atriz e consigo, lógico, com a estrutura, a minha mãe sempre me ensinou que eu deveria guardar o máximo de dinheiro que eu pudesse para não ostentar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Isso foi uma coisa que eu aprendi com ela e eu sigo tendo essa mentalidade até hoje. E aí guardei o máximo. Tenho uma ascensão através do meu trabalho, então eu sou uma mulher totalmente independente financeiramente e caso com o Eduardo, que na época era um banqueiro e rico, né? Mas menos rico do que as pessoas achavam, tá? A aparência era mais do que o dinheiro no banco. Então, eu tive essa transição de classe, mas aí eu quero completar o que você apontou na sua primeira fala. Quando eu tenho essa ascensão social, mas eu não pertenço à classe dos ricos. Nunca vou pertencer. Porque eu trouxe os meus hábitos da minha origem familiar para a minha vida atual. Então, por exemplo, no meu casamento, a cerimonialista foi lá e falou assim, vamos servir um Vulevan, sei lá o nome. Eu falei, mas que porra é essa? O que é isso? Eu nem sabia o que era. Era uma massa folhada, alguma coisa sem graça dentro. Eu falei, não, eu quero coxinha. E foi servido coxinha no meu casamento. E foi um sucesso. Então, e ali teve um encontro cultural entre os ricos da família do Eduardo e os classe média da minha família. E assim, é claro que é um choque cultural à primeira vista, mas eu também, por ser artista, também, esse meu passaporte me garantiu entrada no mundo dos ricos e me garantiu a autonomia de ser quem eu sempre fui. Eu não precisei me render, não precisei me educar, me estudar, de entender os códigos para entrar na família, sabe? Eu tenho um amigo que ele é artista. E ele fala assim, as pessoas acham que eu sou rico, mas eu só tenho bom gosto. E você sabe que também porque eu acho que tem isso no Brasil, né? A classe social, ela te torna mais branco ou mais preto. Então, e a tua pele também te torna mais rico ou mais pobre. É a skin, então, né, que não combina às vezes. Quem sabe que meu pai e minha mãe estudaram até a 4ª série. Eu vim da periferia da cidade lá, do interior. De Vacaria, né? Vim daquela periferia, mas o fato de você ser branca e o fato de você ter estudado, coisa que meus pais não fizeram, fez muita gente. Eu me lembro a primeira vez que eu dei uma entrevista, quando comecei a ficar famosinha, as pessoas queriam saber em que universidades do exterior eu tinha estudado, quantas línguas eu falava, e não sei, umas coisas assim completamente delirantes. E até hoje as pessoas acham que eu sou rica, que eu tenho muito dinheiro, que eu... assim, você tá lá, Kennedy Zassara, atrás dos boletos, né, dando jeito na vida. Vendendo almoço pra comprar janta. Isso. E as pessoas achando, claro, né, depois que o Thiago toma conta da gente, a gente fica parecendo rica, né, meu? Todas Odete Reutemann os códigos. hoje. Não, é engraçado que, por conta desse lugar do bom gosto, eu tenho acessado muitas festas importantes e eventos importantes de moda, porque eu gosto também. Eu gosto de ir em evento de moda. E para mim é um código de linguagem de gênero também. A minha avó era costureira, por exemplo. Então a moda sempre foi um lugar de encontro com o meu feminino. Então quando eu vou à moda, talvez eu não vá com a mesma intenção de uma madame chegada no mundo dos ricos. O meu interesse são outros. Então, às vezes me enxergam como artista privilegiada e eu não sou. Eu sou do midstream. Eu ainda tenho um lugar ainda muito inconstante na minha carreira artística, onde ali aquilo não me representa no sentido do meu dinheiro. Como valor, não. Como valor, eu não tenho dúvida que eu posso estar em qualquer lugar. O seu conhecimento é inestimável o valor dele. O valor da nossa arte é de valor inestimável, por isso que nós acessamos esses lugares. Agora, de fato, não há uma coerência quando existe também uma relação crítica entre esses espaços, porque existe uma insalubridade de assuntos e de um certo... Não em todos, tá? Mas a maioria, e de fato é a maioria, de um certo... Qual que é o nome daquela palavra? Não é precariedade,
que falta um pouco de substância, de conteúdo, Inconsistência. Precarização. Não, inconsistência. Quando falta conteúdo bom, quando falta intelectualidade, quando falta criticidade. Me faltou a palavra. Algo raso. Algo raso. Quando é raso. Quando tá tudo raso. Quando é tudo sobre forma e nunca sobre conteúdo. Sabe? Isso é uma... ou seja, você pode levar a moda também para uma arte do conteúdo e não só da forma. Mas olha aqui, tem mais um detalhe, né? Eu falei, por exemplo, que esses novos ricos e os metidos a nobres, eles são cafonas, mas sobretudo, gente, falando... numa coisa um pouco mais complexa que isso, a gente vive no Brasil um verdadeiro complexo de vira-lata expresso por essa gente. Essa gente que precisa se achar melhor que o outro, que precisa fazer a performance do eu sou melhor que o outro, que empina o nariz, que não consegue conviver com gente simples, porque se acha ou faz um esforço de parecer melhor do que gente simples. Então, eu acho que é bom a gente meditar sobre isso, nessas pessoas que se acham, na verdade, tão pequenas, que têm uma autoestima tão ruim, que se amam tão pouco, que têm uma vida tão infeliz, que elas precisam realmente rebaixar os outros para se sentir alguma coisa. E elas precisam... Alguma coisa de isso melhor. Ele fala no livro também. Esses super ricos que você está citando precisam de coisas para serem alguma coisa eles mesmos. Então tem que ter os códigos, tem que ter a bolsa tal, tem que ter a marca tal, tem que ter o quadro tal abrindo, quando você abre a porta de casa tem que ter um quadro da moda, de arte, tem que viajar não sei para onde, que é o lugar da moda, sei lá onde, tem que viajar pela Emirates, que é a melhor primeira classe do mundo. Então tem que ter coisas, se não tem uma lista de coisas... E tem que ficar contando para os outros. Você não existe. Mas sabe o que me incomoda? Essa projeção para fora. Essa projeção que não se engaja em um Brasil real, esse lugar que tem vergonha da força brasileira, da energia, da história do Brasil no sentido de resistência, de luta. Então, assim, me incomoda muito não é nem a elite, a classe dominante brasileira que se projeta para a Europa, que se projeta para os Estados Unidos, que não se projeta pensando que se os nossos pobres tiverem acesso a um estado de bem-estar social, inclusive eles serão mais ricos. Tipo assim, eles não têm interesse pelo Brasil. E isso me incomoda muito. Porque não conhecem o Brasil. Pela arquitetura brasileira. Por exemplo, aí você vai para os prédios, alguns prédios em São Paulo, aquelas coisas neoclássicas horrorosas. Você vai pra algumas com aqueles leões, então assim, porque... Não, mas é sério, porque a gente não tem uma educação... Romero Brito. Justamente a gente... Nossa, esse então esse aí é dos ricos emergentes de Miami. Mas a gente não tem uma educação sobre cultura, sobre Brasil. Então assim, o rico vai se projetar pra fora. Mas uma coisa que eu fui aprendendo aqui, parece que a noção de riqueza do brasileiro não é sobre ter muita coisa, é ter mais coisa que alguém. Porque isso aí vai em todas as classes, né? Inclusive, na minha classe, lá na classe P, sempre existiu uma galera que era dentro do mínimo melhor do que algumas pessoas, né? Então, assim, na minha casa, por exemplo, a gente era carente de muita coisa, então a gente era os filhos de Zezé pobrezinho. Já minha tia Selma, ela tinha sofá. Então, ela tinha sofá, ela era melhor do que a gente, porque tinha sofá. Mas aí Maria Teixeira, que era a prima nossa, tinha sofá e tinha mesa com cadeira. Então, sempre tinha alguém melhor do que alguém, e a gente colocando essa noção de riqueza assim, eu não sou rico igual o artista da televisão, mas dentro do que eu posso aqui dentro, eu vou ser mais rica do que tem, né? E os ricos fazem isso também, porque parece que eles ficam sempre assim, buscando. Uma coisa que eu sou criticada demais, falei, gente, a minha riqueza é minha. Quando eu falo que eu não tenho vontade nenhuma de sair do país ainda. Porque tem tantos lugares aqui dentro que eu não conheci, que eu quero ir, que primeiro eu quero explorar aqui, quando o dinheiro, né, chegar, e depois ir pra fora, porque pra mim é muita questão. Primeiro, eu não gosto de ficar sem feijão. Aí todos os lugares o pessoal me fala, chega lá, não vai ter uma comida que... Não me deixe sem comida, sem comer direito, sem comer bem. Você tem toda a razão, Pra Sara. mim já é questão cultural, não é de conhecer a parte geográfica, algo geográfico de lá, é sobre como eu vou me sentir lá. Eu vou chegar lá, vai estar frio, odeio frio. Chuveiro ruim, que não pode tomar vários banhos por dia. Não tem feijão, entendeu? Carne de porco. Você vou fazer o quê? Acertou direto. Eu morei quase 5 anos fora do Brasil por força das circunstâncias políticas. Na França. Então, na França... Lugar da elite, da elite, da elite, do creme de la creme. Na França... Bom, que brasileiro acha a França chique, né? E tem lá uma certa indústria
uma certa indústria do luxo, bem pequena, porque são meia dúzia de ricos, é 1% também. Na sociedade como um todo, que é um estado de bem-estar social muito crítico e muito cada um na sua ao mesmo tempo, é cafona ter carro de marca, relógio de marca, roupa de marca, aquelas ruas com, assim, lojas de marca e tal, é coisa para estrangeiro, para os árabes, para, enfim, os novos ricos do mundo que vão lá e gastam muito dinheiro, e é como se fossem guetos. São lugares, assim, onde não se vai. São os lugares frios. As pessoas, assim, têm uma vida naqueles cafés, mas é todo mundo muito com pouca grana, sabe? É um circuito, assim, de classe média, média, média. E o índice de Gini da França, o índice da desigualdade, é muito baixo, diferente do Brasil, que é o segundo país depois do Chile mais desigual da América Latina. Então, lembrar que na França, quem parece rico é já visto, taxado de cafonérrimo. Mas eu acho que aqui o nível de desigualdade aumenta muito, porque cada pessoa da classe C que ascende, ao invés dela querer que as demais pessoas dessa classe também melhore, parece que ela começa a torcer pro outro lado. Mas essa é uma mentalidade da nossa elite, mas é uma maluquice. E aí, quanto mais a gente vai avançando, mais atrasa, porque ao invés de eu procurar melhorar a minha parte, que é a minha classe, eu quero parecer com quem tá lá. E começa a reproduzir a mesma coisa que eles, que é roupa, né, lugares, essa questão de VIP que eu vi. Gente, esse podcast comprou um triplex na minha cabeça. E VIP, separação de lugares, né? O VIPão, por exemplo. Agora inventaram isso, viu, gente? Que você também, é VIP, né? Mas dentro da área VIP tem uma que é VIPão, que só os ultra exclusivos, porque rico gosta de exclusividade, né? Não, eu fui numa festa assim. Nossa. Ela falou assim, ó, você vai a festa já era VIP. A festa era uma festa fechada, só pra convidados. Aí, quando chegava na festa, eles me deram uma pulseira VIP. Eu falei, nossa, tem comida tem VIP daqui? VIP do VIP? Aí já tinha o VIP do VIP. Aí lá no VIP do VIP tinha outro VIP. Eu descobri isso. É o VIPão. Até aí, que você fica você sozinho. Foi chamada pra esse VIPão? Até que você fica sozinho. Só depois. Primeiro o VIP é você sozinho, não, sem falar com ninguém na festa, né? Então, assim, é uma loucura, porque na verdade, é uma criação mesmo, de um desejo. Não, e é pra criar desejo também. Distinção e desejo. E exclusividade. Distinção e desejo. Que é a imitação também que cria o capitalismo. Então, o pobre compra coisas pra parecer rico. A gente que é mulher começa a fazer essa cena. Hoje você tá parecendo rica, né? A gente comprou na 25 de março. É tudo da Odete Reutemann. Tudo vagabundo. Preparada para o tema. Exatamente. Então, tudo vagabundérrimo, mas parece. E esse também é o processo da imitação que distribui no capitalismo e a imitação o valor muito limitada, porque dependendo da mercadoria skin, não compensa igual. Eu tenho uma amiga negra que comprou uma bolsa de 17 mil reais. Coitada. 17. Ela gastou mesmo? Sim, ela porque comprou. não foi no camelô, não, custava então, 170. Porque a pessoa negra, quando ela acende, ela tem essa necessidade de comprovar que ela tá podendo também estar naquele ambiente ali e tá gastando. Pra quem? É o capitalismo. Vai provar pra quem? Provar pra sociedade, provar pro grupo que ela pertence, que ela tem algo que ela pode eu gastar, entendo, que ela tem esse poder de pra compra, reservar, né? Pra garantir o respeito num novo estado social. Exatamente. Só que aí eu falei, nega, vamos fazer um estudo aqui. A sua skin, não é que você não combina. O mundo não aceita a sua skin. Então, quer dizer, se eu pego uma bolsa dessa na 25 igualzinha à sua, ninguém vai comprovar que a minha e a sua é diferente. Eles vão pensar que as nossas duas bolsas são da 25. Porque não é sobre o que compra, é quem comprou, entendeu? Então não adianta eu ou pessoas que têm, né, dos grupos marginalizados comprarem ou querer acessar lugares mais luxuosos e querer gastar com isso, porque de lá pra cá a visão é outra, entendeu? Mas você não compra a bolsa, você compra o pertencimento. Exatamente. Só que esse pertencimento, ele é negado para algumas pessoas. Você não compra o pertencimento, você emula, você imita. Mas já me falaram assim, como não você não tem uma Prada, uma Chanel, porque assim... e a gente, eu acho que existe até uma pressão social. Eu já pesquisei para comprar, inclusive, por conta de uma pressão social. Claro, tem coisas bonitas. Sério? Eu poderia comprar uma Prada, porque tem coisas bonitas, óbvio. Mas eu preciso me identificar e eu não quero me matar pra ter uma Prada. Eu já tenho não quero, lista do valor mas pra você não é um artigo. Porque assim, pra quem é super rico, não é uma opção. Todo mundo tem, eu tenho que ter, eu só tenho esse tipo de bolsa. Não, mas existe, por exemplo, bolsas lindíssimas. Não eu, tá, gente? Tô falando eu rico. Mas, gente, deixa eu explicar, por que exemplo, eu não tenho bolsa nenhuma de grife. Eu acho que tem bolsas lindíssimas produzidas no Brasil, muito bem feitas. Se você quer, que é muito chique. Se você quer ver bolsas muito bem feitas, roupas muito bem feitas, a gente tem uma produção
maravilhosa, chiquérrima. O que não falta aqui são artigos chiquérrimos. Se você gosta de ir bem vestida, bem produzida, não quer uma distinção, não quer comprar uma bolsa igual a de todo mundo, tá cheio de artistas, de estilistas que fazem produções exclusivas. Agora, por que eu tenho que comprar uma Prada ou uma Chanel? Porque Nunca tive. Deixa eu só lembrar, eu lembrei de uma coisa... Eu quero de presente, hein, homens? Se Olha, vocês quiserem morar, eu mando minha caixa postal. postal. Deixa eu só lembrar, eu lembrei de uma coisa. Agora falando de coisa de pobre, tem um humorista que tem um canal no TikTok e no Instagram que ele chama Mike, M-A-I-K-C, Costa, C-O-S-T-T-A. Ai, o Mike, ele é maravilhoso e ele fala sobre coisas de pobre. E aí, como eu tô falando que eu sou transclasse, né? Quando eu fui lá ver os vídeos dele, gente, eu me identifiquei com muita coisa que ele associa a coisa de pobre. Por exemplo, eu e a Sara estávamos conversando sobre isso. Se você já foi, ou se você é pobre, ou já foi, ou já passou por esse momento na tua vida. Conhece algum? Se você conhece algum, já ouviu falar? Sabe aquele prato Duralex marrom transparente? Que cai e não quebra. Que cai e não quebra Ele de quica, jeito nenhum. Ele vira. Que toda a casa era Sim. só aquilo. Casa de vovó, inclusive. Casa de vovó. E os talheres, tudo desparelhado, que era um verde, outro azul, era o que dava. Tudo queimado de fogão. Era junta de patrão, né? A gente Então, trazia na minha casa da minha avó tinha isso. E diz que agora a moda... Saiu uma reportagem outro dia, não sei se foi no jornal, um desses jornais, falando que esse prato virou moda de novo e que agora estão pagando 50 mil reais pelo conjunto. Mas é porque os pobres já quebraram o que tinha. Agora o pobre não vai ter mais, porque os pobres que tinha quebraram tudo. Gente. Os que tiverem alguma coisinha outra, vai virar relíquia. Vai Você vê, o que devia ter guardado a herança da vovó. O paradoxo do capitalismo. O capitalismo é tão pobre e tenta transformar tudo em mercadoria, ou seja, aplica a forma mercadoria a todos os objetos, que quando ele não tem mais o que inventar, ele resgata. capitaliza a própria pobreza, gente. Porque o pobre já não tá mais achando aquilo ali chique, né? Aí deixa eu contar compra. uma história engraçadinha, uma anedota, só pra encerrar esse assunto. Bom, Não queria encerrar esse assunto, não. Tá muito bom esse assunto. Não, sabe por quê? Porque essa coisa do código, por exemplo, eu acendi socialmente, mas a pessoa que mora em mim é a mesma, né? Então tem códigos que só os ricos sabem desde muito cedo, que a gente não tem, não liga, não percebe, não entende. Meu sogro e minha sogra fizeram 50 anos de casados. E eles levaram uma bebida super especial pro dia das bodas de ouro, né? Então eles levaram uma garrafa de champanhe que eles ganharam, que chama Dom Perignon. Que eu não sabia nada disso, mas eu fiz uma pesquisa para poder falar para vocês. É uma produção exclusiva de champanhe. Champanhe mesmo, da região de Champanhe, exatamente, né? Exclusiva, as garrafas são todas numeradas, enfim, não é todo ano que dá, que a safra é boa o suficiente para produzir, então é uma coisa super, super exclusiva. E aí eles levaram pro jantar. E aí nunca tomei uma Dom Perignon na minha vida, que legal. Agora chegou o momento de abrir. Aí eu comecei, Dom Peridona, Dom Peridona. Dom Peridona, gente, é o nome de um remédio para digestão. Eu puxei o couro do Dom Peridona no restaurante. Meu sogro me olhou. Aí eu falei, cometi uma gafe, mas a gente riu tanto. Você é o Jack do Titanic. Exatamente, eu sou o Jack do Titanic. Jack do Agora, Titanic. olha, foi tão legal, assim, a reação de todo mundo foi acolhedora e a minha própria, porque eu não me senti envergonhada. Eu vi ali nitidamente uma diferença de cultura, né, que eu não tinha, que aquilo pra mim era, mais uma bebida realmente deliciosa. Mas eu chamei aquilo de remédio para digestão. E assim, virou a piada da família. Toda vez que a gente se encontra, eu falo, Dom Peridona hoje, hein? Mas vocês sabem que na minha família tem uma outra história, né? Que é muito comum, aliás, no sul do Brasil. Essas famílias de imigrantes, se sentindo muito abandonadas, muito humilhadas, inventavam histórias. E a nossa família, a família do meu pai, que vem da Itália, tem uma história. A gente é simplesmente herdeiro de Vitória Emanuele II.
bastardos, mas de sangue azul, Existe entendeu? essa coisa de inventar essa Eu escrever, história? sim, muito. As pessoas fazem isso porque elas não têm história, então elas começam a inventar mitos, né? E aí, o da minha família é incrível. No fundo, eu acho que esse mito individual ou coletivo do neurótico faz você ter uma certa... Eu sempre me achei uma princesa, gente. Eu sempre me achei, eu Não, continuo me mas achando o meu é uma Barone. princesa, sabe? Meu Barone, de sobrenome é baronato, né? Baronesa. De baronato, E minha é. família, eu fui pesquisar, tem Pois um é. brasão. Mas tudo pobre, gente. Que brasão é esse? Não importa. Mas uma coisa... Ficou em você a eu acho que ficou à narrativa. vontade. Narrativa da Não, baronesa. ficou. Eu acho que ficou à vontade, inclusive, trazendo uma provocação pra Sara, e de até falar depois desse assunto, de colocar essa coisa da distinção também, por exemplo, dos funkeiros e da galera não é do hip hop agora, do trap. Porque, assim, o que tá vendo as marcas, por exemplo, a Ferrari não vende, por exemplo, pra qualquer pessoa. E manda buscar se alguém comprar. E não for de acordo. A Ferrari é uma marca, por exemplo, Porsche sim, o funkeiro pode comprar uma Porsche, a Ferrari não. E a Porsche perdeu o valor A justamente Porsche por causa perdeu o disso. valor justamente por causa de... Quando a gente acessa a a merda do Lacoste negócio, também. Por exemplo, a custa Ferrari... chegar. Então você tá tendo... Claro, A mas crueldade assim... do sistema. Eu acho que existe muitas contradições pra se discutir, assim, inclusive... Críticas também que a gente deve fazer, não só às classes altas, mas essas ascensões, e que quando falar a favela venceu, eu já ouvi falar, e eu já ouvi uma pessoa falando, não, a favela não venceu. Quem venceu foi você. Porque, às vezes não porque venceu, existe uma às questão vezes nem meritocrática. Às vezes divide uma Porsche em 30 mil vezes pra dizer que tem. E não, o que é vencer? A gente vai vencer quando o nosso país vencer. Bom, ainda citando o antropólogo Michel Alcoforado, invejamos os de cima e tememos os de baixo. As redes sociais ampliam esse abismo emocional e obriga todo mundo a performar riqueza até quem se diz contra. Inveja. No dicionário, ela é o desgosto com o bem alheio e o desejo de possuir o que o outro tem, acompanhado de animosidade contra o possuidor ou ainda aquilo que inspira esse sentimento. Como diz o ditado, a inveja é uma merda, né? Mas ela acontece, certo? Então, eu queria perguntar para vocês, como é que a gente pode evitar esse sentimento? Como é que a gente pode se proteger dele? Tem para atuar? Vocês acreditam na energia negativa da inveja? As redes sociais acho que ampliaram um pouco esse sentimento. Olha, eu não acredito em nada, mas eu uso tudo. Olha aqui. Tá cheirosa, hein? Ó, Arruda, temos. Sal Grosso, temos. Oi, temos. Sal Grosso, temos. O que mais temos? Patuás. Temos o quê? Eu tenho aqui um negocinho que é para limpeza e proteção. Não sei se você acredita. É de verdade, né? Mas olha, eu acredito em tudo. Porque minha mãe me ensinou assim. Não creio em las brujas pelo Ó, o que elas incenso vai. ali. Tem esse... Quando você quiser me presentear, é só me dar isso que eu fico toda feliz. Mas esse aqui é o indiano que dá certo comigo. Tá vendo? Não é porque Cheiro incenso. bom. Porque Já tem- não é tudo isso com aqui, cheiro né? bom, né? Ai, Eu compro gente, sempre esse. Juliana, Os que outros cheiro é não tiram a energia ruim do ambiente, não. Esse aqui é o que tira. Esse aqui é que é o bom. Meu povo. Como é que é a relação de vocês com a inveja? Me contem. Ó, eu comecei a parafrasear. Eu acho que não é nem inveja, não. É um sentimento, é o impacto da desigualdade, sabe? Quando você vê alguém possuindo com tanta facilidade algo para você é básico e a pessoa exagerando no consumo, não é nem questão de inveja. Você começa a pensar no que você não tem ainda. E que pras pessoas... Vamos pegar um nome aqui, Virgínia. Ou inferno. Pegar um nome, Virgínia. Um monte de coisa que ela faz questão de mostrar na rede social, conhecendo o público que ela tem, que é o povo da classe P, que nem eu mesmo. Quando uma pessoa como eu, que tá trabalhando, se matando, se esfolando, levantando muito cedo, dormindo muito tarde, não tendo tempo nem de invejar ninguém, porque não dá pra poder ver o que o outro tem, porque você tem que preocupar com o que você não tem ainda. Vai na rede social dela e vê ela lá, esbanjando aquele tanto de coisa que não precisa. Aí você pensa, o que o Brasil tem que permitiu que essa mulher acesse esse lugar e continue lá e permaneça e ganhe muito mais fazendo isso? E o que ele faz para eu continuar no lugar que eu tô de escassez, entendeu? Aí eu acho que bate meio essa revolta, assim, sabe? Tipo, por que eu não tenho o mínimo que eu preciso? Ô, Sara, mas você não acha que tem uma diferença entre o seu senso de justiça social em relação a esse tipo de desigualdade e a esse tipo de performance de pessoas que são socialmente vazias, talvez até nefastas socialmente, e a inveja? Porque a inveja, você, por exemplo, falou, você não tem nem tempo de ter inveja, mas você está enxergando a desigualdade. E tem uma coisa em comum, que eu acho que é por onde você faz o raciocínio, que a inveja é uma questão de olhar.
Isso sempre. É, Então a considera- gente vê. Você não vai invejar o que você não viu. Não tem Exatamente. chance, porque a inveja é um afeto, ou melhor até, é uma posição que é gerada diante daquilo que o outro tem e que você desejaria ter. E na verdade, eu acho até que dá para fazer uma distinção. Eu escrevi um dossiê para a revista Cult sobre a inveja. Então, a inveja é uma posição. E dá pra gente fazer uma diferença entre essa posição da inveja e a posição desejante. Você, todas nós, somos pessoas desejantes. Queremos, gostamos, desejamos coisas. Coisas necessárias ou não, coisas que a gente pode ter ou não, a gente fica desejando. Mas a inveja, eu acho inclusive que essa Virgínia, pelo que se descreve dela, ela não é uma pessoa que desperta inveja, ela é uma pessoa que produz inveja e ela deve ser uma pessoa muito invejosa, digamos, uma pessoa que é capaz de jogar, de produzir uma visualidade para servir de consumo para os outros. E essa visualidade que ela produz não gera nada de bom na vida de ninguém, pelo que eu escuto, pelo que eu já vi, e não produz uma sociedade desejante, produz uma sociedade invejosa. Para mim, essa é a grande diferença. Você, com a sua visualidade, nossa artista, você é uma atriz, você é uma youtuber, uma influencer, será que nós, com as nossas visualidades, com as nossas cenas, com nossa posição no espetáculo, a gente está gerando uma sociedade desejante ou uma sociedade invejante? Para mim, essa é a diferença. No jornalismo, na novela, no filme, na série... Não existe novela sem inveja. Inveja é a trama que move as grandes vilãs. Não existe dramaturgia que não tem, eu quero o que a outra tem e tal. E eu queria trazer um pouco para o campo das nossas experiências. Vocês nunca tiveram um parente próximo, ou uma vizinha, ou alguém que chega na tua casa e quebra alguma coisa, ou seca a pimenteira? Minha avó falava assim, Nossa essa aí não senhora, convida menina. não, que seca a pimenteira. O Minha filtro arrumada, de eu falei, salão nesse quebrou assunto me deu um todinho. arrepio. Me dá minha arrudinha, por favor. Arrudinha. Eu não sou supersticiosa. Tinha eu uma vou botar senhora que ia aqui, no ó. meu salão, toda vez que ela ia, quebrava alguma coisa. Tô velho. te falando, Quebrava acontece. a cadeira, quebrava o filtro. Ó, no judaísmo a gente chama isso de capará. Sabe o que é capará? Capará é aquilo que poderia ser ruim pra você vai quebrar no objeto. É isso Então que eu antes quebrar acredito. no objeto do que vir pra você. Ah, mas depende, né, Sucena? Ah, Ele se energia. doa, Porque toda hora o objeto se quebrar, doa. minha filha. Não, a mas, gente fica na mas mão. eu que é melhor do que ir pro objeto do que ir pra você. É. Agora, assim, eu acho que a inveja, de fato, o que você colocou é interessante, né? E a Márcia também, né, respondendo da produção da inveja por ela, mas eu acho que quando as condições são colocadas, por exemplo, duas irmãs ou duas primas, e acontece que né, não tem um valor de meritocracia ali, tem uma relação de inveja. Vamos colocar tiveram condições iguais, de CNPT, condições normais de temperatura e pressão. E ainda assim existe o desejo de não possuir só algo. Eu quero aquilo que você tem. A inveja tem muito esse lugar. Eu não quero outro Eduardo. Eu quero o Eduardo da Juliana. Eu quero... E por isso a posição E por isso, destrutiva. sabe o que eu faço quando tem isso? Também outra coisa que eu faço. Umbigo. Uma coisa que eu faço também, eu não sou supersticiosa não, tá, gente? Mas aí, o que eu faço quando uma situação como essa? Eu tô Tá indo bom. num ambiente que eu sei que ali o negócio tá feio. Pega um band-aid, tapa teu umbigo, meu amor. Não entra energia ruim, não. Olha aí, ó. Isso foi minha avó também que me ensinou. não. Minha avó é muito católica, mas Falaram. também... Mas, gente, essa é a diferença também entre desejar e invejar. Quando você deseja, você acha lá, ai, que marido bonito que essa aí tem, vou arranjar um pra mim também. Tá cheio de homem por aí, cheio de coisa, roupa bonita, eu vou arranjar uma pra mim também. Na inveja, você quer destruir o outro. O outro. E aí, vai lá pras psicanálises, que agora não é Você o quer caso. destruir Mas, justamente. você quer Por isso que eu destruir... falo que o pobre não é invejoso. Porque ele só tava desejando. Não, mas ele pode ser invejoso Claro que também. pode ser Mas nesse invejoso. sentido da Qualquer não. pessoa sabe? pode ser Mas invejosa. acontece Mas que ele essa querer ter mesmo, Mas a sabe? destruição, Mas gente... o super rico também é A destruição vem no olho. Vocês vão olhar na história da arte, todas as representações da inveja tem aquele olho caído, assim, uma pessoa que fica como que se ela estivesse olhando por baixo, né? E essa coisa do olho é muito fundamental porque a gente fica transmitindo informação pelos olhares uns pros outros. Então é verdade, quando você encontra uma pessoa invejosa, essa pessoa, ela te seca, né? De baixo pra cima, de cima pra baixo, é como se ela te atravessasse e te produz
um mal-estar. Nossa, E às tem uma vezes anedota. é muito difícil quando a pessoa é próxima de você. Porque aí você começa. O que eu vou contar pra ela? Que eu tenho assim, tem coisa que eu não gosto de contar quando não tá o contrato assinado, essas coisas. Eu só conto pra quem eu confio muito. Minha mãe e o Dudu, mais ninguém. O contrário da inveja é a gratidão, gente. E os artistas são pessoas sem inveja, são pessoas gratas. Tem muito artista invejoso que eu Tem, conheço. olha, ó. são artistas ruins. Você sabe que, falando dessa coisa das classes sociais, né? Meu pai sempre contava uma anedota na mesa sobre a história do rei Davi. Que o rei Davi é uma das figuras mais controversas da Bíblia, interessantíssimo. E ele buscava muito uma justiça. Só que um dia ele invejou a esposa, ele invejou um soldado dele, a família de um súdito. Ele viu essa mulher tomando banho e queria ela. Ele tinha todas as mulheres do reino que ele quisesse, ele tinha suas concubinas, ele queria ela. Essa é a história. E um dia esse rei chamou esse soldado e pediu para colocar ele na linha de frente de uma guerra. Porque aqueles peões da linha de frente são os primeiros que morrem. E ele morreu. E ele se apossou da esposa do outro. Aí chega o profeta. E o profeta fala assim, começa com uma anedota. Sabe, isso é inveja. Por isso que não é só sobre classe social. Ou seja, você tá falando de um rei que tinha tudo. Um súdito que não tinha nada, mas tinha uma família. E ele já tinha família. Porque ninguém nunca tem tudo, né? E ele desejou, justamente, mas a inveja é sobre isso. Ou seja, ele chegou a assassinar o cara. E a história que ele conta é o seguinte, que chegou o profeta, Natan, e esse profeta chega diante da sala do rei e fala assim, rei, eu sei da sua justiça, do quanto você é justo, e eu tenho um caso muito sério pra julgar. Tinha um homem, um fazendeiro, que chegou pra um agricultor que praticamente não tinha nada, só tinha uma ovelha. Esse fazendeiro chegou na casa desse agricultor e pegou a única ovelha que ele tinha e sacrificou. O que você faria, rei? Aí o rei falou, quem é esse homem? Esse homem tem que morrer. Aí o profeta fala, esse homem é você. Então, olha só, e as anedotas bíblicas que aí dizem que ele se arrepende, que ele fica quase uma semana chorando em panos de saco e de fato buscando uma justiça e pedindo perdão, e enfim. Mas é uma história muito interessante para a gente entender que a inveja, ela não tem um lugar de classe social, ela é um sentimento humano. E eu acho que sentimento humano todo mundo pode ter aqui, ó. Sim? A questão é que a gente faz as nossas escolhas todo dia a qual lobo alimentar dentro de si. Verdade. Porque, por exemplo, eu tenho as minhas mazelas, as minhas ruindades, as minhas mediocridades, mas eu também tenho as minhas bondades, as minhas honestidades, e assim, todos os dias nós somos colocadas diante de muitas questões morais. E claro, podemos alimentar a nossa inveja, podemos, como uma questão humana. Nós não estamos isentas de... E a inveja, ela próxima do ressentimento. Ela brota involuntariamente, às vezes. E ela é parecida com o ressentimento. Eu, quando sinto inveja, eu, assim, faço uma meditação, porque eu sei quando eu senti inveja, sabe? O negócio, essa altura da vida, você já aprendeu sabe. Quando é que foi inveja. Eu, senti inveja. E é uma coisa que só faz mal a você. Quer dizer, faz mal aos outros se você entrar em atuação, mas é sobretudo um sentimento que faz mal à própria pessoa que está sentindo, e ela causa uma vergonha. A gente não gosta de dizer sentir inveja, né? Não é aceitável, né? De todos esses pecados, eu acho que é o mais... Ela te rebaixa. Ela precisa ser escondida, né? Ela te rebaixa. Enfim. Eu adorei esse assunto inveja. Eu não sou supersticiosa não, tá, gente? Eu só tô aqui fazendo uma brincadeirinha com vocês hoje. Mas olha, outro assunto que eu achei muito interessante essa semana. Se um dia você acorda e alguém te fala que você não é mais você. Você achava que era organizada? Não é mais. Você achava que era forte? Pois é. Parece que agora é super chorona e insegura. Você achava que era sonhadora? Nada. Você é super pé no chão. A novidade é que o New York Times soltou uma matéria comprovando que os signos do zodíaco estão há 2000 anos desatualizados. Não vamos discutir a veracidade da matéria, tá? Mas a ideia é abraçar essa teoria maluca, que eu já não abraço nada. Meninas,
Vocês acreditam em signo? Eu tô aqui, já que você falou da Mel Lisboa, eu vou falar da mãe dela, Cláudia Lisboa, que eu sigo desde muito tempo. Eu não faço nada sem consultar as coisas que Cláudia Lisboa, o oráculo. Que tinha a ver com a Mel Lisboa. É a mãe dela, é mãe da Mel, maravilhosa. Mas agora, o que você diria, Cláudia Lisboa, sobre isso? E agora a pessoa acorda e não é mais... Olha... Peraí, vamos ver. Tem um aplicativo, tá? Nessa matéria do New York Times, e a gente já fez aqui nos bastidores como seria. Por exemplo, eu e a Márcia, que somos arianas, nós seríamos, assim, segundo esse novo estudo do atraso, essa piscianas. Imagina! Eu rejeito esse título, e você? Imagina, gente! Gente, não tem nem cabimento. Tem nada a ver. Não Por cola. exemplo, a Sucena seria taurina. O que Tem você um acha? pouco a ver, porque eu sou muito gulosa. Ao invés de gêmeos. Mas eu sou na comunicação, sou confusa, que não é geminiana, sou muito da... Eu não concordo, mas vem cá. Gente, 2000 anos não atrasa uma estrela. Uma estrela pra se mover... Imagina que não sei da teoria, não sou uma Essa matéria astrônoma. essa matéria diz que sim. Agora, tem uma discussão muito interessante que é astronomia versus astrologia, Sim. né? Que são ciências diferentes. Newton era astrônomo e astrólogo. Aliás, antigamente todo mundo era tudo misturado. Fernando Pessoa era um grande astrólogo. Então, mas o que aconteceu é que se criaram ciências ocultas. Aliás, o conceito de ocultismo tem a ver com a separação das ciências a partir do advento da ciência moderna. Não, olha que história interessante. Ela é escorpiniana, né? Não, eu sou sagitariana, Ela é pelo amor de sagitariana Deus. do dia 23 de novembro, igual a minha irmã Giovana. Quando Conheço abre o bem sol ela, hein, de Jojo? Sagitário, estou na E frente. agora, segundo esse nova maluquice aqui, você seria escorpião. Mentira, eu Você odeio se escorpiano. identifica? Nada a ver. Nada a Eu ver. amo minha filha porque é minha filha. Porque se ela não fosse o negócio... Ela é escorpiana? Ela é escorpiana. Não tem cabimento, não tem É o nada teu desse povo. inferno astral. Nem a beirada, assim. É ó. muita intensidade, né? Não, sagitariano é mais livre, né? Mais tranquilo. É mais leve, Pelo amor de mais Deus. otimista. Ai, quem Eu tenho inventou, ascendente gente? sagitário. Não, eu acho a discussão sobre astrologia uma das discussões mais interessantes que existe, até porque é uma provocação até com as ciências, ou as ciências, como eu poderia dizer, as ciências cartesianas. E a astrologia, por exemplo, o Fernando Pessoa, acabei de citar, dizem que ele fazia o mapa astral de cada heterônimo. Nossa! Ele não saía de casa. casa, Ele não sim, saía de casa, consta. O outro é o dos morangos mofados, o Caio Fernando Abreu. Caio Fernando Era Abreu. super astrólogo. É. A Amanda Costa, que é uma astróloga maravilhosa lá do Sul, ela fez mestrado e doutorado sobre a astrologia do Caio Fernando Abreu. Eu e a minha filha, gente, a gente só fala astrologuês. A gente se olha e já diz peixes, gêmeos, e fica lá, Netuno na casa 7. E assim vai, sabe? A gente fala muito astrologuês porque, no fundo, é uma linguagem de troca também da galera que Não, conhece esse assunto. né? E autoconhecimento também. Quando você começa a estudar profundamente, é claro que tem a coisa toda das adivinhações, da personalidade, mas a gente não é só o nosso signo, a gente é um conjunto de coisas, Existe né? um mapa inteiro. Eu adoro os oráculos. Eu adoro astrologia. Tenho amigas, grandes amigas que são astrólogas. Adoro tarô, baralho cigano, Também gosto muito. O consulto, pessoal gosta quando tá bom. numerologia. Eu adoro todos esses oráculos. O Acho João Bidu, geniais. você lembra de João Bidu? Claro! João Bidu das revistas. Pra mim era bom só quando tá bom. Quando era assim, fique Olha, atento. Ai, não tô gostando disso hoje, Quiroga, não. lembra do Quiroga também? Uma vez eu fui fazer uma consulta com ele e ele deu uma entrevista para o Eduardo, aí me deu uma consulta, eu fui lá e na época, faz uns 4, 5 anos, ele falou umas coisas que falava, cara, esse cara tá maluco, não faz o menor sentido. Há pouco tempo atrás eu fui reescutar. Cara, ele falou há 4 anos atrás tudo que tá acontecendo agora, que há 4 anos atrás eram Incrível. impensáveis na minha cabeça. Eu achei muito louco. E é interessante isso, porque assim, a gente tem que pensar que a astrologia ela é um mapa até chegar até você. É quando você é parido, quando você sai do ventre de sua mãe, imagina que você recebe as energias de todos aqueles astros, daqueles vetores astrológicos que compõem a relação com a Terra. Então eu acho muito interessante, é como se tatuassem em você aqueles vetores, e não é sobre determinismo
Não, gente, sei quem lá. leu Isso é importante. as palavras e as coisas do Foucault vai entender, porque são sistemas, são epistemes, são sistemas de linguagem, e a gente vai interpretando a vida a partir disso. Então, não tem... Eu acho que o ruim é as pessoas considerarem a noção de conhecimento do jeito muito estrito. E, sobretudo, a noção de autoconhecimento, né? Porque tudo isso, essas mancias todas servem para você ir se conhecendo e ter uma relação com a vida um pouquinho mais lúdica, né? Também ninguém vai ser fanático. Mas sabe o que me ficar achando incomoda? que é tudo... O que me incomoda é o determinismo. É. Assim como o determinismo científico, o determinismo astrológico, tipo assim, imagina que você é uma sagitariana. Ah, agora adora viajar, aqueles clichês, né? Então, assim, e o Sagitário... Sim, pode até existir, mas assim, como se a astrologia também te desse alfinetadas para que as suas tendências sejam melhoradas. Tipo assim, essa cena geminina melhore, não é... Mas eu acho que essa questão do signo aí é pra gente poder colocar a culpa nele, né? ou entende, não é. Também. Mas tem gente que faz isso com orixá Também. Ah, eu sou safada porque eu sou de Sagitário. Também. boba. Ai, Aí sabe que gulosa. Ai, eu sou eu sou taurina. egocêntrica porque eu sou de leão. Não, com Ares, Tem gente então, que faz isso tem com um orixá monte e de com o clichê. diabo também. Coitado do diabo, gente. Há uma transferência de culpa pro diabo tão grande que eu vejo as pessoas... É o capeta. É, pra tudo. É o Ares, demônio. Satanás. É, É a mesma coisa. Então, assim... enfim. Signo. Olha só. Ô, gente, deixa eu falar, antes de terminar o programa, eu queria dizer o seguinte, hoje é dia 23 de setembro, aniversário da minha mãe. E ela, entre todas as pessoas que existem no mundo, é a pessoa mais forte que eu conheço. A gente ficou conversando outro dia, como é que foi o despertar do feminismo na tua vida? Foi a minha mãe. A gente não sabia essa palavra feminismo, mas ela sempre foi uma mulher que tomou a frente da família dela, é a irmã mais velha da casa dos meus avós, foi a mulher provedora da minha família esse tempo todo, o nosso oráculo, a que passou todas essas superstições adiante, a que cuida e a que provém. Então eu quero mandar aqui o meu feliz aniversário para minha mãe, que é realmente, ela tem tudo a ver com esse programa, por isso que eu resolvi homenageá-la hoje. Merece, Mãe, merece. te amo muito, vida Parabéns longa pra você, ela. minha Super fortaleza, parabéns. tá? Parabéns, Parabéns, maninha da Dona Ju! Barone. Riva Barone! Viva! Parabéns! Quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui? Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse icl.com.br/Precisamos Conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você vai receber o link para assistir ao nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Gente, o nosso encontro foi ótimo. Eu amei. A gente podia cantar uma música pra minha mãe, né? Você sabe alguma da Betânia? Ela ama todas. Nossa, será que ela sabe alguma? Tô com saudade de ti, meu desejo. Vamos lá pegar. Ela gosta Ela muito. gosta dessa? Ela gosta de as canções que você fez pra mim, ela Ah, adora. eu amo essa. A versão da Vamos, que é do Roberto Carlos, mas a Betânia cantando isso é um clássico. Vamos lá. Se você prefere essa, ela vai adorar essa homenagem final. Improvisado, tá, mamãe? Tudo pra você aqui hoje. E Betânia tá fazendo 100 anos de carreira, né? Juntou Dona Riva com Betânia, Dona 100 Riva, anos de carreira. 72, linda, maravilhosa. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou. Tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe, pois sem você, meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Ai, que coisa linda, mamãe. Um beijo. Eu tô chorando que meu pai cantava essa música pra ela. E agora ele não tá mais aqui. Ficaram as canções, mami. Um beijo. Que lindo. Que lindo, gente. A simplicidade é o auge da sofisticação. Quem disse essa frase foi Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios que esse planeta já viu. E finanças e investimentos são assuntos que as pessoas normalmente têm muito medo, porque acham que são assuntos muito complicados, mas não são. E se você aprender bem o básico e de uma maneira simples, você já tem o suficiente para a sua vida financeira mudar e trazer equilíbrio e, mais do que isso até,
confiança e segurança para tomar as decisões que você tem que tomar. Eu preparei uma aula que se chama O Guia da Liberdade Financeira, que tem como objetivo exatamente isso, tornar simples e dar instrumentos práticos para vocês poderem aplicar isso na vida de vocês. Vai acontecer dia 28 de setembro, um domingo às 8 horas da noite. Um abraço.